Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou atender a demanda da Camille. Ela pediu para eu mostrar alguns livros de psicanálise que eu tenho aqui. Eu decidi fazer esse vídeo sobre os livros que me ajudaram no começo da clínica e espero que eles possam ajudar vocês também. Então vamos lá? Bom, gente, primeiro eu quero fazer uma observação da importância da própria análise, né? Quando a gente está começando, muito da psicanálise se transmite pela própria análise. Então, eu queria, né, ressaltar isso aqui, dizer para vocês que façam a própria análise e antes de começar a atender, comecem a de vocês, porque a psicanálise ela é muito transmitida pela própria experiência, né? Bom, feito essa observação, eu vou mostrar alguns livros aqui. Para começar, lógico que eu vou dizer que é importante ler Freud, né? Eu trouxe aqui um livro de exemplo e eu tenho esses da versão da autêntica, eu tenho das obras completas, tem textos dele que você pode encontrar online e a linguagem do Freud ela é muito fácil de entender, né? Às vezes parece até que você está lendo uma literatura quando você vai ler os casos. Então, acho que vale a pena investir e ler os textos originais do Freud. Então, essa seria a minha primeira recomendação. E agora eu vou mostrar dois livros de um autor que eu gosto muito e que me ajudaram bastante. Tem um que ele lançou recentemente e que eu estou terminando de ler, e outro que eu li algumas vezes, principalmente quando eu estava começando. Esse que eu estou lendo, que ele lançou recentemente, é esse aqui, ó, Introdução Clínica a Freud. Nesse livro, ele vai fazer um compilado da teoria do Freud, vai explicar algumas coisas, e eu acho que ele é bem atento assim às coisas que são importantes e ajudam muito no começo da clínica, até em coisas práticas assim do atendimento, sabe? Então, eu acho que esse livro aqui ajuda bastante quando você está começando. Ele fala sobre sonhos, ele fala sobre os casos, dos sintomas, do inconsciente. Esse autor, o Bruce Fink, ele tem uma orientação lacaniana também, então ele dá, às vezes ele dá uma pontuada assim, o que isso mudou no Lacan, ou o que é um pouquinho diferente, mas esse livro é principalmente sobre a teoria do Freud e sobre a prática clínica. O próximo livro que eu trouxe aqui para vocês, que é desse autor também, o Bruce Fink, é esse aqui, ó, O Sujeito Lacaniano. Gente, eu adoro esse livro. Esse livro eu queria dar para todo mundo que está começando. Esse livro é maravilhoso para você entender Lacan, para te ajudar a entender Lacan. Porque eu acho que diferente do Freud, para mim foi muito importante ler comentadores do Lacan antes de estudar o Lacan direto na fonte, assim. Então, eu recomendo muito esse livro. Ele vai falar da lógica do significante. Olha o nome, Entre a Linguagem e o Gozo. Esse autor tem uma linguagem muito boa, assim, ele vai explicando, lógico. Você vai precisar dedicar um tempo de estudo, né? Não é assim aquela leitura de literatura, né? É uma leitura de estudo. Então, às vezes, você vai ter que voltar e tal, mas é uma linguagem muito mais fácil do que você ir direto no Lacan. E para você começar a atender, acho que é uma boa orientação. Porque tem uma coisa que a gente nunca vai entender assim a psicanálise de primeira. A gente vai ler, a gente vai nos eventos, escuta, e a gente sai e não entende nada. Mas tem alguma coisa que faz a gente voltar e querer saber sobre aqueles conceitos, sobre aquelas coisas que as pessoas estão falando, né? Então a gente vai lendo e vai absorvendo aquilo. Esse livro ajuda muito a gente a começar. Acho que é isso, né? Esse aqui é meu queridinho. Outro livro que eu li que me ajudou bastante foi esse aqui, ó, do Násio. Chama A Fantasia. É um compilado aqui sobre a fantasia mesmo, sobre esse conceito. Eu tinha muita curiosidade sobre esse conceito quando eu comecei e me ajudou bastante. E a psicanálise tem isso, né? Nossos estudos vão movendo muito de acordo com o nosso desejo, com as nossas questões e tal. Então, não, eu estou indicando isso aqui, mas não tem um caminho certo para você estudar psicanálise, né? Cada um vai se encontrando do modo que consegue. Mas esse livro aqui me ajudou, eu gostei bastante dele e eu acho que vale a pena. Tem várias frases
também destacadas aqui. Eu até achei uma agora, vou ler para vocês. Na fantasia, somos aquilo que perdemos. Ai, gente, a psicanálise é muito linda, né? Vai se entrelaçando os conceitos e a coisa vai fazendo sentido, a gente vai vendo na experiência clínica. Enfim, vamos pro próximo. Aqui eu coloquei o Mal-Estar na Civilização, que eu já falei dos livros do Freud, que eu acho importante ler o Freud, mas aqui esse texto do Mal-Estar na Civilização é muito enriquecedor, assim, para tua escuta, por exemplo, para você olhar para o mundo, enxergar algumas coisas. Eu sinto que é um texto muito fundamental, assim. Se você ainda não leu, leia Mal-Estar na Civilização, que vale muito a pena. Eu acho que é um texto muito importante. E aí tem um que até minha professora de faculdade me indicou, eu trouxe aqui para vocês, que me ajudou também, que é este daqui. As 4 mais uma condições da análise, do Antônio Quinet. Então, o sumário dele é assim: as funções das entrevistas preliminares, o divã ético, que tempo para análise, capital e libido, que ele vai falar sobre dinheiro, o ato psicanalítico e o fim da análise. Esse é um livro muito bom, mas eu confesso para vocês que quando minha professora indicou, eu tive dificuldade de entender, de ler ele, assim. Aí eu deixei de lado, aí depois peguei de novo, aí deixei de lado, aí depois peguei de novo, e foi indo assim. Mas é um texto, é um livro muito bom e vale a pena estudar ele, né? Eu acho que se você é iniciante na teoria lacaniana, talvez seja mais difícil. Mas se você já estudou um pouquinho, já escutou algumas coisas, ele ajuda bastante. Então, essa é uma boa indicação também. Tem outro desse mesmo autor, do Antônio Quinet, que eu amo, que é A Descoberta do Inconsciente. Tem uma linguagem muito boa e me ajudou bastante também a entender esse conceito, a pensar a psicanálise. E eu acho que esse aqui vale a pena, gente. Eu tô falando que todos valem a pena, né? Mas assim, é isso. Eu até destaquei uma parte desse livro para eu ler aqui para vocês, que na verdade é uma citação que o Antônio Quinet faz e que eu acho muito bonita. Então, vou ler aqui para vocês. Ele diz assim na página 45: Mas você sabe que a pessoa pode encalhar numa palavra e perder anos de vida? Pergunta Clarice Lispector. E aí a resposta é que as palavras, com essa coisa de se plantarem na nossa vida, nos alimentam e nos matam. São remédio e veneno. E como os produtos de uma farmácia, são drogas que podem matar ou curar. Responde Afonso Romano de Santana. Muito lindo isso, né? E não tenho nem o que dizer, né, gente? É isso aí. Vamos para o próximo. Eu trouxe alguns também que não são de psicanálise, mas que me ajudaram na escuta clínica. O primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês é esse aqui, Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Kubler-Ross. Desculpa aí se eu estou pronunciando errado, mas esse livro ela vai falar um pouco sobre os rituais que são feitos em diferentes culturas quando uma pessoa morre, vai falar dos estágios do luto. É um livro importante para a gente escutar isso, poder enxergar em perspectivas diferentes. É um conteúdo relevante na clínica, né? Então, ainda que não seja sobre psicanálise, eu acho que é uma leitura interessante. Outro livro que não é de psicanálise, que fez eu refletir e pensar, é esse aqui do Foucault, A História da Sexualidade. Ele vai falar sobre os tempos vitorianos, que as pessoas não tinham esse pudor dentro de um ambiente familiar e como isso foi se transformando. Eu acho importante entender isso, né? Até pela história da sociedade, ele tem algumas coisas que são diferentes, né, da visão do Freud, mas eu acho importante até para construir esse pensamento crítico, assim. É também um livro que eu acho relevante. Outro livro que eu gostei bastante e me surpreendeu foi esse aqui, da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. Aqui ela vai questionar, né, o que a gente chama de amor, o que isso significa, como a gente nunca discutiu o que essa palavra significa, ela meio que perde o significado aí. Você vê uma semelhança aí com a teoria lacaniana? Então, tem uma ideia, assim, que ajuda a gente a dar uma refletida, né? Principalmente se está no começo, acho que ajuda, assim.
E outro, que não é sobre psicanálise, mas que eu amo esse livro, que ajuda muito na escuta, que ajuda a abrir a mente, é esse aqui, Casos e Casos, da Esther Perel. Gente, eu adoro esse livro. Ele traz uma perspectiva muito ampla, assim, sobre infidelidade, né? Que o nome do livro é Repensando a Infidelidade. E aqui ela vai falar sobre a monogamia, sobre como esse termo mudou na história. Ela até menciona, né, que antes monogamia era você escolher uma pessoa e ficar com ela pro resto da vida. Hoje em dia, monogamia é você ficar com uma pessoa de cada vez. Então, ela dá um respaldo assim social sobre isso e também vai trazer sobre os casos que ela atendia, né? Ela atende casais e ela conta sobre histórias de muito diferentes e que fazem com que a gente possa escutar as pessoas de uma maneira mais única, assim. Então, não é sobre psicanálise, mas fala sobre as histórias das pessoas. Eu adoro esse livro. Eu também lembrei de um livro que fez muita diferença para mim na faculdade, que eu emprestei, eu não tenho ele aqui, mas eu coloco a foto, que é A Cura de Schopenhauer, que traz uma reflexão assim sobre a filosofia e a terapia, que traz uns questionamentos, faz você pensar e que ajudam muito, né, na escuta da clínica. Eu acho que é um livro bem interessante e um que é de uma psicanalista da Vera Iaconelli que chama Criar Filhos no Século XXI. Esse é um livro que tem uma linguagem mais leiga e que ajuda a perceber assim as mudanças que ter um filho causa na vida das pessoas, sobre escolhas. Não é muito um manual sobre como criar filhos, mas sobre escolhas na vida, sobre poder perder algumas coisas, ter que deixar algumas coisas de lado para ganhar outras e enfim, eu acho que é um texto importante que tem esse cunho psicanalítico, né? Também, claro, a gente mira no amor e acerta na solidão da Ana Sui, que é um livro ótimo, que tem uma linguagem mais fácil, né? Bom, então aqui eu trouxe uns livros mais leigos, assim, mas eu acredito muito nos grupos de estudo. Procurem pessoas que estão querendo estudar os temas que vocês gostam, né? Claro, tem os cartéis que são os modos de estudar psicanálise que estão associados às escolas psicanalíticas, que tem um membro ali como mais um, e que vão discutir as suas questões, e você vai poder estudar psicanálise a partir disso. Mas também você pode se unir aos seus amigos, aos seus colegas e fazer grupos de estudos, né? Para estudar Lacan, para ler junto, para discutir. Eu acho que essas coisas são muito ricas. Também ajudam na nossa profissão, que acaba sendo meio solitária, né? Então, a gente trabalha sozinho muitas vezes. E esses grupos são bons também para que a gente possa conversar sobre a clínica, sobre a nossa experiência, além dos estudos, né? É isso, gente. Estudem Freud, estudem Lacan direto na fonte, com ajuda, com comentadores. Ah, também eu lembro que na faculdade eu também acessava o site da orientação lacaniana, procurava alguns textos lá. Então, cada um vai ter o seu caminho, né? E a gente vai seguindo, sempre estudando. Eu acho que a psicanálise tem isso de deixar ali uma falta e a gente se mover pelo desejo, né? De estudar, de saber, de querer entender as coisas. E eu acho isso muito bonito. Eu acho muito legal também quando os conceitos vão se entrelaçando e você vai entendendo e você vê isso acontecendo na tua frente na clínica. Bom, eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado de alguma maneira. E se você tiver alguma sugestão e quiser também comentar aqui pedindo um vídeo, eu tô aberta, pode deixar aí. Te vejo no próximo. Ah, se inscreva no canal, por favor. Beijinhos, tchau, tchau.